Este é o podcast O Céu Existe, mas o Inferno Também. Junte-se a nós enquanto viajamos pela extraordinária vida de Vasudaiva e seus encontros sobrenaturais com o Reino Divino. Episódio 4. Capítulo 4. Anjos ou demônios? Percebi logo que eu tinha um adversário que estava determinado a fazer com que eu nunca chegasse à reta final. As experiências do mal em meus primeiros anos não eram nada em comparação com o que eu estava prestes a me deparar. Eu estava tendo um curso intensivo no reino do sobrenatural e o lado das trevas teria agora o seu momento. Para muitas pessoas, hoje em dia, toda essa ideia de diabo é uma elaboração medieval. Uma criatura com chifres e patas, retratada nos desenhos animados ou em pinturas em igrejas ou galerias de arte. Uma coisa jocosa ou uma superstição tola. Mas você precisa entender que dois exércitos invisíveis nos cercam. A notícia confortante é que o exército dos anjos bons é muito mais forte do que o exército dos anjos caídos. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Mas não devemos nunca nos esquecer de que Deus é muito mais poderoso e mais forte do que o mal, e Ele definitivamente derrotou Satanás em nosso mundo através do sofrimento de seu Filho na cruz, quando Jesus se recusou a deixar de nos amar até a morte, que era o que Satanás estava tentando conseguir que ele fizesse. E com isso, Deus tomou o acontecimento mais trágico da história humana e o transformou no maior triunfo. Ele conquistou toda a história humana desde o começo até o fim dos tempos, de modo que no final será revelado como Satanás foi o perdedor o tempo todo. E os acontecimentos que pensávamos ter sido tão trágicos tornaram-se suas maiores vitórias. Nossos anjos da guarda são como sentinelas que nunca saem do nosso lado. Aonde quer que você vá, eles vão junto, mas, ao mesmo tempo, eles nunca saem da presença de Deus, já que são capazes de bilocação ou multilocação. O diabo, por vezes, executará suas más ações com sutileza, de modo a não ser exposto. Em outros momentos, ele mostrará seu ódio e ciúme abertamente e com violência, até que a força sobrenatural os subjugue. Quando ele é derrotado, geralmente age com imprudência. Ele aparece e se mostra. Sabe-se, no entanto, que Satanás alcança seus melhores resultados quando trabalha silenciosamente, sem dar sinais abertos de suas más intenções ou de sua presença. Suas trapaças tornam-se mais eficazes e têm melhores resultados para ele quando trabalha secretamente e evita o confronto aberto. Quando ele trabalha sem criar ondulações na superfície da água, não significa que não existam subcorrentes traiçoeiras. Com muita frequência, em nosso mundo moderno digital, científico e técnico, quando declaramos que o diabo existe e é, de fato, um espírito maligno, dizem-nos que temos crenças ultrapassadas, apenas teorias da Idade Média. O diabo conseguiu convencer muitos homens instruídos
de sua inexistência, e há cientistas que gostariam de provar que o diabo não existe. Isso por si só apenas mostra como se pode ser ingênuo. Como essas pessoas boas podem acreditar que elas, por meios científicos, poderiam examinar um espírito das trevas que é 1 milhão de vezes mais inteligente do que elas e vive em escuridão espiritual pervertida? Como poderiam provar que ele não existe? O que o diabo irá fazer? Ele irá enganá-las ainda mais, fingindo que não está lá. Seu poder de dissimulação é a sua arma mais eficaz. Só se pode aprender através da experiência pessoal. E esta é mais uma razão pela qual estou escrevendo este livro. Cada fraqueza natural que pode levar às regiões das trevas é como um ímã que pode atrair demônios para nós. Satanás também é um estrategista capaz de usar muitos métodos diferentes para nos pegar desprevenidos. Muitas vezes Satanás usa as pessoas para o seu propósito. Sem qualquer razão para isso, ele pode produzir um ato de acusação para arruinar completamente quem ele quer atacar. Mas isso não é tudo. Um de seus atos mais maliciosos é sugerir na alma adormecida todos os tipos de ideias que levam a alma a um estado de agitação e total intranquilidade, arrancando toda a paz daquela alma. É por isso que temos que ficar alerta e não permitir que ele nos encontre dormindo. Não estou tentando amedrontar você. Só estou compartilhando minhas próprias experiências para que você possa aprender, como eu, a se proteger do mal, confiando no poder de Deus, que é muito maior do que o do diabo, como eu já disse. Desde a minha infância, o mal vem se manifestando a mim de várias maneiras. Não só tive as visões recorrentes das mãos tentando me estrangular, como também vi muitas vezes um cão preto de olhos vermelhos rosnando, pronto para me atacar e estraçalhar. De alguma forma, o diabo deve ter sabido que Deus tinha um propósito especial para mim. Mas antes deste período na minha vida, nunca entendi totalmente quanto o diabo é poderoso e como ele e seus demônios estão constantemente trabalhando ao nosso redor. Desde que entreguei agora a minha vida a Deus, tornei-me uma ameaça para as forças do mal, como qualquer outra pessoa que segue a Deus. É como se uma sirene disparasse no inferno quando uma pessoa se volta para Deus e essa pessoa agora está no radar do diabo. Por quê? Porque uma pessoa santa pode mudar o mundo e frustrar muitos dos planos do diabo. E foi assim que, pouco depois dos meus encontros com o meu anjo e da minha entrega a Deus, o inferno inteiro desabou, literalmente. Satanás me atacou em toda a sua fúria. Quando ele se aproximou de mim, foi a experiência exatamente oposta à da aproximação de Daniel. Quando Daniel veio a mim, senti alegria e paz quando me disse: Deus está perto de você e a ama. Mas agora, quando Satanás se aproximou, senti imediatamente ódio e crueldade e ouvi sua voz áspera gritar: Vá! Entendi que isso era vá e que ele estava dizendo que eu deveria parar de falar com o meu anjo e com Deus.
Eu não sabia muita coisa a respeito do demônio, mas não havia dúvida sobre a hostilidade em sua voz ríspida. Era aterrorizante. Sua presença me assustou. Tive a mais terrível sensação de pavor, que me fez congelar de medo. E senti ao meu redor o enorme peso do mal acompanhado por um fedor horrível de enxofre saturando o ar. O urro do diabo soou mais como o de um animal selvagem do que como uma pessoa. Ele reverberou no ar e pela primeira vez na minha vida senti um calafrio percorrendo minhas costas, da base da espinha dorsal até a cabeça. Tentei encontrar dentro de mim Daniel e Deus, de novo, mas parecia que tinham se retirado. Então a voz trovejou outra vez. Vá, saia já daqui, sua cadela, retire-se, ou o fogo do inferno fará o resto. Juntando toda a minha força e chamando Deus em minha alma, respondi com uma única palavra: não, dando a entender que eu não iria me retirar nem de Daniel nem de Deus. O diabo gritou que eu era amaldiçoada e que minha alma estava condenada. E ele continuou a gritar obscenidades enquanto tomava a forma de um louco, me repreendendo e atormentando sem parar. Ele me acusou de todo tipo de mal. Soube mais tarde que o diabo tem um outro nome, o acusador, porque no dia do julgamento ele vai nos acusar de cada pecado que cometemos, enquanto Jesus estará nos justificando. Assim como Deus é todo amor, todo compaixão e todo compreensão, o diabo é exatamente o oposto. À medida que ele me atacava, seus insultos eram tão poderosos que eu pensei que eu iria enlouquecer. Esses ataques aconteciam durante o dia e eram ainda mais pavorosos à noite. Para mim era quase impossível dormir. Parecia também como se o diabo estivesse tentando extrair todo o ar do meu corpo. Como se uma águia tivesse colocado suas garras no meu estômago, apertando-o e tentando me sufocar. Era uma sensação física muito real. Como o tormento continuava, comecei a chorar, e o diabo debochava com desprezo, dizendo: pare de lamber suas feridas. Senti por debaixo do meu mais absoluto terror que por trás da minha luta havia uma outra grande batalha acontecendo entre o diabo e meu anjo Daniel, que estava lutando bravamente por mim. Eu sabia que sem ajuda sobrenatural não sobreviveria. Comecei a chamar meu anjo e ele pronunciou uma só palavra em resposta: reze. Então rezei com todo o meu ser, pedindo ajuda a Deus. Finalmente, depois de algum tempo, a batalha terminou. O diabo parou com seu ataque e eu consegui ficar em paz por alguns dias. Nesses momentos de tranquilidade e de paz, comecei a pensar no quanto meu anjo da guarda era importante. Eu sabia que ele estava lutando por mim, mantendo o diabo longe, como um bom amigo, cuidando de mim e me protegendo. E eu precisava de sua proteção,
porque o diabo não desiste facilmente e estava preparando ataques novos e diferentes. Primeiro, o diabo voltou sua atenção para a minha família. Minha sobrinha, que é minha afilhada, deixou passar 15 anos para compartilhar seu pesadelo comigo. Ela se viu sentada na cabeceira de uma longa mesa de jantar e em volta de seu pescoço havia vários rosários. Havia outras pessoas na mesa e eu também estava sentada na outra ponta. De repente, a porta se abriu. Satanás entrou e foi até ela. Ela o descreveu como metade bode da cintura para baixo e metade humano, com uma cara feia e enormes chifres curvados sobre sua cabeça. Ao descrever seu pesadelo, ela começou a chorar, soluçando muito ao se recordar do pavor daquela visão e das palavras dele ameaçadoras. Odeio sua tia e odeio você também. Uma coisa semelhante aconteceu com o meu filho dormindo. Quando o diabo apareceu para ele como um homem muito velho, com uma longa barba, no sonho o demônio disse a ele: "Você diga à sua mãe para parar de escrever. Do contrário, farei com você o mesmo que fiz com ela quando era bem jovem. Porei minhas mãos em volta de seu pescoço e vou estrangular você." Eu nunca havia contado a meu filho sobre esses meus pesadelos, então estava claro que era o diabo. Estes ataques me preocupavam realmente. Para ter a certeza de que o diabo não teria permissão para atacar a minha família, pedi ao Senhor para intervir. Então ele me prometeu que iria designar São Miguel Arcanjo como nosso guardião. Com essa garantia me senti melhor. Em seguida, o diabo tentou me influenciar de uma forma diferente. Astuto como ele só, e sabendo que eu ainda era muito ignorante sobre o mundo espiritual, o diabo assumiu a aparência de meu próprio anjo Daniel. Este falso anjo tentou me enganar, apresentando-me uma imagem diferente do Deus amoroso e Pai cuidadoso que conheci no dia em que rezei o Pai Nosso para ele. Este falso anjo começou a me dizer que Deus era uma presença temível e que eu deveria ter medo dele. O objetivo de Satanás era me afastar de Deus e de seus planos para mim. Ele fez Deus parecer muito assustador, tentando me pôr com tal medo de Deus que quando ele viesse falar comigo, eu teria medo de seu chamado. Algumas vezes houve momentos em que achei quase impossível distinguir entre a voz de Daniel e a do diabo. Este falso anjo me levou a acreditar que Deus tinha pavio curto, era facilmente irritável e um terrível juiz que iria punir seu povo pelo menor erro. Por um momento comecei a acreditar nele. Um pouco depois, o diabo assumiu a semelhança de meu falecido pai, e sua voz soou exatamente como a dele. Esta impressão do meu pai falou comigo em francês, como meu pai fazia muitas vezes. Ele me disse que Deus o tinha enviado para me dizer que minhas comunicações com Deus eram todas uma ilusão. Ele disse: "Deus falando com você, onde você já ouviu falar de tal coisa antes?" Ele disse que isso só podia significar que eu estava maluca.
Suspeitei que havia alguma coisa estranha nessa visão. Então eu disse: bem, e quanto a Daniel, é possível os anjos aparecerem a nós? Ah, aquele, respondeu, e sua voz em seguida se encheu de tanto ódio que eu reconheci imediatamente que era o diabo tentando me enganar. Meu pai nunca teria falado comigo dessa maneira. Durante esse interlúdio, comecei a me sentir muito sozinha. Lá em Bangladesh, naquela época, eu não tinha a quem recorrer para me dar conselhos ou ajuda espiritual. Eu não queria preocupar meu marido explicando o que estava ocorrendo. Guardei tudo para mim. O diabo sabia disso tudo, então aumentou seus ataques. Todo dia ele trazia cada vez mais demônios com ele. Noite e dia eu podia senti-los e ouvi-los ao meu redor. Esses anjos caídos me atacavam, zombavam de mim e me chamavam de todo tipo de nomes obscenos. Eu me perguntava por que Deus estava permitindo que eu passasse por tudo isso. Mas, por fim, o tormento mental que eu estava passando já não tinha o mesmo efeito em mim. Eu sabia que Deus era mais forte do que o diabo, e quanto mais eu me aproximava de Deus, menos medo eu sentia de Satanás, e ele tremia ainda mais, querendo minha morte. Sua raiva aumentou e, em consequência, mudou de estratégia mais uma vez. O diabo agora começou a me atacar fisicamente. Não posso explicar bem como isso aconteceu, já que era em parte fisicamente e em parte espiritualmente. Primeiro, o diabo jogou óleo quente na minha mão. Eu vinha anotando todas as mensagens de Deus e de meu anjo, e esse óleo queimou o dedo médio da minha mão direita, criando uma bolha horrível exatamente onde eu segurava o lápis. Eu tinha que fazer um curativo protetor todos os dias só para segurar o lápis e continuar minha comunicação com Daniel e com Deus. Em outra ocasião, durante umas férias em família na Tailândia, decidimos fazer uma viagem para uma das ilhas, mas na volta o barco trepidou quando nos aproximamos da costa. Perdi o equilíbrio e, para me firmar, agarrei no que estava mais perto de mim. Aconteceu de ser no cano de descarga em brasa do motor do barco. Toda a palma da minha mão direita ficou gravemente queimada e veio até em cima da queimadura de óleo que eu tinha sofrido anteriormente. Minha mão doía insuportavelmente e, na volta para o hotel, fiquei preocupada de que isso pudesse exigir tratamento hospitalar. Parecia certo que levaria muitos dias, até mesmo semanas, para que eu pudesse segurar um lápis de novo. Apesar de aparentar ser uma queimadura horrível, no momento em que entramos de novo em nosso hotel, eu já não tinha nenhuma dor na mão. E mais ainda, a vermelhidão e, na realidade, qualquer sinal de queimadura tinha desaparecido. Deus permitiu ao diabo ir só até esse ponto e, em sua misericórdia, ele havia curado minha mão. Algumas vezes o diabo fará uso exatamente das coisas que nós mais detestamos. Um dos meus maiores pavores é o de baratas. Até mesmo contar essa história é horrível para mim. Mas ela mostra quanto o demônio pode ser mau e detestável. Um dia em casa, ao sair de um quarto, fechei a porta atrás de mim,
Quase imediatamente senti meu rosto molhado por algum tipo de líquido que havia sido espirrado. Instantaneamente ouvi a voz do demônio rindo e dizendo: "É assim que eu batizo." Foi então que percebi que eu tinha esmagado uma barata enorme entre a porta e o batente. O líquido que havia espirrado em mim era sua substância. Não consigo dizer o quanto esse incidente me enojou, mas mostra como o diabo não tem limites para se vingar e nos amedrontar para que nos afastemos de nosso legítimo caminho e de Deus. O quadro começou a ficar mais claro para mim. Satanás queria me desencorajar totalmente de conversar com Deus. Esta era fundamentalmente uma batalha espiritual. Deus também me mostrou que era especificamente por eu ter voltado para Ele que o diabo estava agora me atacando. Enquanto eu não estava totalmente com Deus, o diabo não ficava perturbado. Mas o diabo ficou enfurecido quando viu que Deus estava me treinando e formando para lutar contra o mal. Uma noite eu tive uma visão. Eu estava em pé em uma sala e vi uma cobra rastejando por ali. Essa cobra representava o demônio. Eu sabia que ela era meu animal de estimação e que eu estava sendo negligente com ela, não mais a alimentando. Com fome e atônita, ela saiu se arrastando de sua toca em busca de alimento. Fiquei olhando a cobra deslizar na direção do seu prato, onde encontrou algumas uvas. Ela comeu as uvas, mas não parecia satisfeita. Então foi-se rastejando na direção da cozinha em busca de alimento. Nesse meio tempo, ela percebeu que eu tinha mudado meu sentimento em relação a ela e agora havia me tornado sua inimiga, em vez de amiga. Reconheci isso instintivamente e sabia que logo ela iria se virar contra mim e tentar me matar. Fiquei com muito medo. Nesse exato momento, meu anjo da guarda apareceu e perguntou o que estava me afligindo. Contei-lhe sobre a cobra e como eu estava preocupada, agora que eu havia me tornado sua inimiga. Meu anjo disse que iria me ajudar a me livrar dela. Hesitei, porém, sem saber se deveria me aliar a ele na batalha ou não. Mas decidi que deveria me aliar ao meu anjo e trabalharmos juntos. Daniel pegou uma vassoura e abriu uma porta que dava para fora. Em seguida, ele foi em direção à cobra e com a vassoura espantou-a em direção à porta aberta. A cobra serpenteou para todo lado para evitar a vassoura, tentando subir em armários e prateleiras. No final, por causa da presença poderosa do meu anjo, ela rastejou para fora e meu anjo bateu a porta em seguida. Juntos assistimos da janela como a cobra reagiu. Ela entrou em pânico. Nós a vimos voltar novamente para a porta, mas a porta estava fechada com segurança. Sem saber para onde ir, vimos a cobra descendo rápido a escada e saindo para a rua. No minuto em que acabara de deslizar pelo limiar da entrada principal, saindo para o frio, ela se transformou em um sapo gigante, de um tamanho maior do que o de um ser humano, e voltou de novo
a tomar a forma de um espírito maligno. O alarme foi dado e as pessoas que estavam naquele momento lá fora pegaram o espírito do mal e o amarraram. Esta visão me foi dada depois de eu ter aceitado Deus e ter me rendido totalmente a Ele. Poucos dias depois, quando eu estava descendo a escada, em casa, indo para a cozinha, no patamar da escada, de repente, vi Jesus. Ele estava sorrindo para mim e notei que tinha covinhas no rosto. Parecia estar bastante contente, feliz, e pelo seu olhar, ele estava declarando seu amor a mim. Fiquei ali olhando, depois ele desapareceu. Até aquele momento, meu anjo e Deus Pai haviam aparecido a mim, mas agora eu tinha visto o próprio Jesus Cristo. Lembrei-me de repente dos sonhos que eu tinha com Jesus quando eu era criança, mas agora ele estava aqui, sorrindo de novo para mim. Depois, naquela tarde, ele apareceu e se apresentou. Eu sou o Sagrado Coração. Dentro do meu coração, pegue um lugar, minha amada. Lá você irá morar. E então ele desapareceu, mas não por muito tempo. Mais tarde voltou e disse: A paz esteja com você. Quero que tome nota de tudo isto. Quero que meus filhos compreendam que suas almas vivem e que o mal existe. Tudo o que está escrito em minha bendita palavra não é um mito. Satanás existe e procura arruinar suas almas. Mal foram pronunciadas essas palavras, me vi num subsolo. Não entrei em transe, já que essa visão me foi dada em meu intelecto. A área em que me encontrava era semelhante a uma caverna subterrânea, com um teto baixo, escuro, apenas com a luz irradiada pelo fogo. A sensação era de umidade e o chão era cinza escuro e pegajoso, como se estivesse molhado. Mas a textura do solo era extremamente fina como farinha. À minha frente, vi diversas almas amarradas em fileira. Só vi suas cabeças. O resto de seus corpos estava atrás de uma parede. Seus rostos pareciam máscaras de agonia. Então percebi que havia barulho ao meu redor. Parecia o barulho de máquinas de ferro pesadas funcionando. Clamor e marteladas, e em toda a minha volta podiam-se ouvir os condenados gemendo e gritando. Tive a impressão de que era um lugar muito movimentado. Vi que Satanás estava de pé cerca de 5 metros à minha frente, de costas para mim, olhando para os condenados. Sua mão estendida estava cheia de lava ardente e ele balançava o braço da direita para a esquerda, chapiscando a lava no rosto dos condenados, queimando-os e fazendo com que seus rostos inchassem. Ele percebeu que havia alguém atrás dele e se virou para olhar para mim. Seu rosto se assemelhava ao de um rosto humano, mas mostrava absoluta raiva e ódio, especialmente em seus olhos. Ele parecia um louco. Assim que me viu, cuspiu no chão com nojo. Com uma voz grosseira, ríspida, que soava mais como um rosnado do que como uma voz, disse: Olhem só para ela, verme miserável, olhem só para ela.
Temos até vermes hoje em dia vindo para sugar nosso sangue. Vá-se... Então, com uma alegria maligna, me disse: olhe. De novo, jogou lava naqueles rostos, enquanto eles gemiam e gritavam com agonia. Eu os ouvi gritar: ah, deixe-nos morrer. Então Satanás, espumando de raiva, gritou: criaturas da terra, escutem-me. Para mim vocês virão. Embora ele estivesse esbravejando suas ameaças, pensei: que idiota ele é em acreditar que vai ganhar no final. Ele deve ter adivinhado o que eu estava pensando, porque disse em tom ameaçador: não sou um idiota. Então, com uma risada maldosa e com ironia, gritou para aquelas pobres almas: ouviram? Ela me chamou de idiota? Queridas e amadas almas, farei vocês pagarem pelas palavras dela. Quando estava prestes a pegar uma nova lava para jogar, virei-me para Jesus em desespero e pedi-lhe que fizesse algo para detê-lo. Jesus disse: vou fazê-lo parar. No momento em que Satanás levantou o braço para jogar a lava, sentiu tanta dor que guinchou, amaldiçoando Jesus, e então gritou para mim: bruxa, vá, sim, vá, deixe-nos. De repente houve o som de vozes vindo de almas do lado de fora dos portões do inferno, a parte mais baixa do purgatório, mas não do inferno. Cientes de nossa presença, gritaram para nós desesperadamente: salvem-nos, salvem-nos. Então, inesperadamente, apareceu alguém diante de Satanás. Entendi que era um dos seus demônios. Acho que Satanás não podia mais nos ver porque ele se comportou como se não estivéssemos lá. Ele disse para o demônio: você está cumprindo com sua obrigação? Está fazendo o que eu lhe pedi para fazer? Fira-a, destrua-a, desencoraje-a. As ordens de Satanás para aquele demônio eram destinadas a mim. Ele queria que aquele demônio ficasse me seguindo para me desencorajar e destruir a minha missão. Satanás começou a gritar os nomes de outros demônios e ouvi nomes humanos também. Então entendi que as almas condenadas no inferno também podiam possuir pessoas e criar problemas demoníacos para nós, uma vez que estão sob o domínio de Lúcifer. E quem quer que esteja sob seu domínio, vive no ódio. Não tem, no entanto, o imenso poder dos anjos caídos. Perguntei a Jesus se podíamos sair daquele lugar e ele disse: venha, vamos sair. Quero que você anote tudo isto. Compreendi depois dessa visão como Jesus domina completamente Satanás. Jesus me ensinou que eu deveria usar seu nome para ficar livre dos demônios. Isso me deu paz e confiança. Logo depois dessa visão do inferno, Satanás enviou um bando completo de demônios para me atacar. Com a minha nova confiança, eu disse sarcasticamente: ah, não, de novo não, sabendo que eu seria capaz de lidar com eles desta vez. Esses demônios eram pequenos em tamanho e se pareciam com chimpanzés. Eles me atacaram pelas costas como gatos furiosos. Mas eu me senti segura, mais forte do que eles, e já não mais com medo, apenas cansada deles. No fundo da alma, senti que eu poderia destruí-los simplesmente usando o nome de Jesus. Eles eram mais um incômodo do que um perigo, como moscas voando em volta da comida.
Farta deles, ordenei-lhes que voltassem para o inferno usando o nome de Jesus. Os demônios, protestando, saíram imediatamente. Você acabou de ouvir o podcast O Céu Existe, mas o Inferno também. Junte-se a nós amanhã para um novo episódio.